Meu querido, eu queria nessa noite conversar com vocês. Se eu fosse trazer um tema para essa palavra, que vai ser uma conversa, seria é necessário prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir em conhecer o Senhor. Nós estamos num momento onde cada vez mais nós estamos nos mundanizando, ficando muito mundanos, terrenos. Nós estamos cada vez mais com a nossa mente voltada para o aqui e agora, para o que é terreno, para o que é material, para o que é para aquilo que é palpável. O problema disso é que a gente vai sendo movido a sentimento, a paixões, ao eu, aquilo que é bom para mim, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, aquilo que eu sonho. E o povo de Deus não foi chamado para isso. Só que a igreja, que deveria viver de uma maneira diferente, precisaria ser embaixadores do rei, de um reino celestial. A gente, hoje, você pegar uma pessoa que frequenta a igreja, uma pessoa que não frequenta a igreja, uma pessoa que é dita, chamada cristão, e uma pessoa que não acredita em Deus, praticamente tem a mesma vida, as mesmas aspirações, as mesmas agendas, muitas vezes, e é meio perigoso isso, porque o Senhor nos chama para vencer esse mundo, essa vida, e o que, quando Deus colocou esse tema sobre alinhamento, é para a gente voltar, se alinhar com o céu, com a vontade de Deus. Quando Jesus esteve aqui na terra, Ele foi o exemplo para os cristãos. Ele vivia orando, conectado com o Pai. Pai, qual é a tua vontade? Eu não posso amanhã fazer nada se o Senhor não revelar. Qual é o propósito da minha vida? E os cristãos precisariam ser assim, porque os discípulos entenderam isso. Depois que Jesus foi assunto ao céu, Ele voltou para o Pai, e os discípulos que continuavam, eles buscavam o Espírito Santo, eles buscavam uma comunhão, eles faziam aquilo que o Espírito ia guiando eles. E hoje a igreja, de alguma maneira, parece que vive de acordo com o que a Bíblia fala. Não, a Bíblia depende. A Bíblia, ela precisa ser atualizada. A Bíblia, o que é interessante da Bíblia a gente tira, o que eu não acho interessante. Só que com isso, nós cristãos vamos tendo uma vida miserável, uma vida de derrota, uma vida infeliz. E aqui eu tenho trazido palavras sobre o quê? Sobre problemas, sobre nunca se viu tanta gente com tanto problema. É problema de saúde, problema de enfermidade, problema financeiro, problema de relacionamento, problema de toda ordem. E daí você chega para os cristãos, e aí como que tá? Nossa, estou mal, estou com... É muita situação, e daí não tem problema ter problema. O problema é esse problema tomar conta da tua vida e fazer com que você seja uma pessoa infeliz, ou parece que vive uma vida assim, como uma galinha da Angola. Tô fraco, tô mal, tô triste, não consigo. E assim, a gente como pastores, e a gente conversa com outros pastores, líderes religiosos, as pessoas estão sempre assim. Como que você está? Nossa, meu casamento está aí, está desse jeito, meu trabalho está assim, minha saúde está assim, e é uma reclamação que não tem fim, e uma reclamação que tipo assim, cadê o povo que se chama mais que vencedor, que é um povo que foi chamado para ter uma vida, e uma vida abundante, porque a palavra de Deus fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar uma vida, e uma vida abundante. Só que o povo de Deus parece que está
na primeira parte do versículo. O ladrão veio para matar, ele entrou na minha casa, está destruindo, eu estou frustrado, eu estou derrotado. Mas e a vida abundante que Jesus veio trazer para você? Parece que eu não consigo tomar posse dessa vida abundante. E essa impressão que eu tenho, que as pessoas não têm conseguido tomar posse dessa vida abundante. Mas sabe por que não tem? Justamente porque a maneira como tem buscado. E eu queria ler o primeiro texto de hoje. Se encontra em Romanos capítulo 1. A partir do versículo... Deixa eu ver. Romanos capítulo 1, versículo de 18 a 23 e depois o versículo 25. Romanos 1, versículo 18 a 23 e depois o versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça, ou que trocam a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, é manifesto entre os homens, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Toda a criação de Deus revela, manifesta esse Deus. Então, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, todo mundo conhece a Deus, todo mundo percebe que existe um Deus Criador, mas mesmo esses homens tendo conhecido, tendo percebido a Deus, não o reconheceram, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, achando-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal, criador, maravilhoso, grandioso, incomparável, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, do homem, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados. O homem tem adorado e servido o próprio homem, que é um ser criado, em lugar ao invés do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Próximo texto, quero embalar, Oséias 6, 3, que é o texto que eu coloquei como tema. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Meu querido, o primeiro texto mostra um quadro da humanidade, que mesmo percebendo que existe um Deus, porque é nítido que é impossível as coisas que nós vemos, as belezas, os seres humanos, todos os animais, as coisas, a complexidade dos seres, é algo que é inimaginável achar que isso veio de uma explosão,
ou que... Não, isso é um ser extremamente inteligente, capaz, grandioso, incrível, que criou todas essas coisas. E o próprio ser humano, ele nasce sabendo, tendo uma percepção. O ser humano que nunca ouviu, você pega lá uma tribo indígena ou uma tribo de canibais, alguém que nasceu num lugar remoto, que não tem conhecimento nenhum, ele por si só, ele tem uma necessidade de adorar, de ter, ele sabe que existe algo que transcende a ele começa a adorar algo maior, ele acha que a lua tem que ser adorado, a floresta, ou um animal poderoso, ou o rio, porque o ser humano sabe que existe algo maior do que ele, esse algo maior, muito maior, incrível, é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Isso daí o ser humano fala que os céus declaram, proclamam a glória de Deus. A criação, e o que o texto está falando, que não existe, o homem é indesculpável, não vai chegar ninguém um dia diante de Deus e falar assim: ai Deus, eu fui um dia na igreja, mas eu não fui convencido, porque ele falava, o pastor, o fulano, o padre, ou tal igreja, ou a Bíblia, era tudo complexo. Deus vai falar assim: não filho, você não tem desculpa. Eu me revelei a você. Deus se revela para a humanidade. O texto está falando que a humanidade é indesculpável. É muito sério. Só que o ser humano, através do pecado, porque o pecado veio colocar olha, qual foi a tentação da serpente ou de Satanás? Porque Satanás, ele se rebela querendo ser igual a Deus. Se eu um dia serei semelhante ao Altíssimo. E ele é precipitado, é expulso do paraíso, é expulso do céu. E daí o que ele tenta colocar no coração do homem? Não é, você pode, sabe por que Deus proibiu que você comesse desse fruto? Porque se um dia você comer, você vai ser semelhante ao Altíssimo. Olha, quem que queria ser semelhante ao Altíssimo? Era Ele. Ele coloca algo no coração do homem, olha, o desejo de ser igual a Deus. E de lá para cá, esse é o grande problema do homem. Ele quer, e ele sente, e ele deseja, e ele se acha Deus. E o grande problema com isso é que ele está sempre em busca do seu Deus. Ou seja, de alguém que, na verdade, o agrade ou o sirva. Mas Deus não pode ser, Deus não serve, um rei não serve, um rei é servido. Não, mas o homem tem desejado, e o homem tem buscado a religião. Porque lá talvez Deus me abençoe, porque lá talvez Deus, Ele venha servir a minha casa, a minha família, Ele me cure, ou seja, Ele me sirva. Ou seja, na verdade, eu estou querendo ser servido, eu sou o Deus. E com tudo isso, meu querido, aonde que eu estou querendo chegar, que você vai entender. Com tudo isso, o homem tem achado chifre, como que é? Chifre em cabeça de cavalo, fica procurando tanta coisa. Mas hoje o homem está numa situação que não sabe mais o que fazer da sua vida. Hoje o homem chegou no momento que é isso, você continuar lendo em Romanos, Deus o entregou, o homem está lá se achando sábio, mas na verdade ele se tornou louco. Ele está achando que o problema dele
vai ser resolvido com a sexualidade, mudando de sexo. Não, porque eu não estou feliz com a minha sexualidade, eu vou mudar de sexo. E assim por diante. Ele está achando que o problema do mundo é o dinheiro, o problema do mundo é a fome, o problema do mundo, e o homem fica tentando, o problema do mundo, na verdade, é o próprio homem. O problema do mundo, na verdade, é o pecado que entrou no homem, e esse homem se torna um ser que se acha, e só existe uma solução, meu querido. E a solução, eu quero dizer que nós da PIB estamos indo para o caminho certo. Porque eu tenho falado diante de vários problemas, porque você entra aqui, eu sei que você tem problema, assim como eu. Nós passamos uma semana, meu pai passando mal, ainda não está bem. Eu comecei a passar mal essa semana. A gente, minha filha, estou com uma filha que está em meio a uma gestação e constantemente está longe. Constantemente tem algumas notícias que não são das melhores. E a gente ora. E assim por diante. Eu já tive várias situações, assim como você. Eu sei que você sai daqui, às vezes você chega na tua casa, tem notícia ruim. Eu sei que todos nós passamos por situações difíceis. Mas às vezes nós chegamos na igreja e assim, Deus, e aí? É hoje que o Senhor vai fazer um milagre? É hoje que o Senhor vai mudar o meu filho? É hoje que o Senhor vai mudar o meu marido? É hoje que o Senhor vai trazer o príncipe encantado? É hoje que o Senhor vai fazer o sapo do meu marido virar príncipe? É hoje que o Senhor vai mudar a minha sorte financeira? É hoje que o Senhor vai mudar meu casamento? É hoje que o Senhor vai... A gente vai para a igreja e fica... É hoje que as circunstâncias... É hoje que... a minha, o meu, o eu, o meu umbigo, tudo que eu estou vivendo, vai mudar, vai melhorar? Até mesmo porque se não fosse assim, a gente nem iria para uma igreja. Porque a gente busca a igreja, busca Deus. Se uma igreja começar a pregar aqui, peraí, a gente está um pouco equivocado. E eu queria mostrar isso para você. Pastor David começou falando que antes do rise é necessário o quê? Morrer. Olha que coisa doida. Eu tenho falado para nós como cristãos, a última pregação minha foi que nós estamos cercados por problemas. Mas se nós tivermos uns olhos espirituais, a gente vai enxergar o quê? Que maiores, mais numerosos, são os que estão conosco. O povo de Deus precisa começar a ir para um outro nível. Eu tenho falado para enxergar do âmbito espiritual. Então vamos lá. Problemas que todo mundo enfrenta. Mas nós precisamos começar. Como que eu começo a melhorar a situação? Morrendo. Puxa, mas não quero morrer. Daí depois, como que a gente começa a melhorar a situação? Temendo a Deus. Mas reconhecendo quem Ele é. A sua grandeza, a sua majestade. E daí buscando Ele, todo aquele que começa a buscar, Ele se revela. E isso tem a ver não só com o ajuntamento aqui. Eu queria perguntar quem durante essa semana, ou depois de quarta-feira, ou depois do último culto que você participou, durante a semana você buscou a Deus, você foi na palavra dEle e Deus, eu quero que o Senhor se revele a mim, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero Te conhecer. Ou será que a gente vai para a igreja como, eu preciso ir para a igreja, porque lá na igreja que eu sinto, lá na igreja que eu entendo, ou lá na igreja que eu sinto bem, não.
Meu querido, se a nossa vida espiritual depender da igreja, a gente está perdido. Não é na igreja que a gente desenvolve relacionamento íntimo com Deus. Na igreja, a gente vem para confirmar aquilo que a gente já teve em casa. Intimidade a gente desenvolve no secreto, não é no coletivo, no público. No público, quando a gente vai para lugares públicos, casais que têm uma vida íntima, quando está todo mundo junto, tem alguns lances, algumas palavras, algumas coisas que um olha para o outro, dá uma piscadinha, e os dois já sabem. Não teve intimidade ali no coletivo, mas aquela piscadinha está lembrando uma intimidade que teve no secreto. Foi algo que trouxe, só teve a piscadinha, aquela troca de olhar, porque tem intimidade no secreto. Agora tem casais que não tão legais, tá lá, aí daí tá lá no público tá lá, olha lá, vamos estar juntos, mas não tem a vida com Deus. E tem muito mais do que apenas emoção. Isso que eu gostei do pastor David, porque tem que começar aqui Deus deu um presente para o ser humano, se chama razão. Mais do que o que distingue nós dos outros animais é a razão. E essa razão que nos pode levar, a Isadora está aqui? Pero quem segue ela no Instagram, leia um texto que ela escreveu. Ela de vez em quando escreve algumas coisas muito interessantes, porque é uma das meninas que gosta de estudar, ler. Tenho outros jovens aqui, mas eu gosto, de vez em quando ela escreve e coloca para todo compartilhar a fé que ela tem. Gente, tem que pensar. Você não lê a Bíblia? Por que você participa de igreja? Porque eu me sinto bem na igreja. Puxa, você pode ser, às vezes, dependendo se o meu time ganhar, eu me sinto bem na frente da televisão com o meu time jogando. Se for só para sentir bem, peraí, não, tem alguma coisa a mais. E eu quero mostrar algumas coisas hoje. Sabe qual foi a pessoa que mais teve problema na história bíblica? Alguém sabe? A pessoa que mais teve perrengue na história bíblica? Jó. Jó, o cara que tinha tudo, um cara temente a Deus. Começa lá Jó capítulo 1, Deus elogiando ele para Satanás, para Lúcifer. Olha, você viu meu servo Jó? Fala que ele se desviava do mal, ele se preocupava, ele oferecia sacrifícios, prestava culto a Deus, até para os filhos dele, fazia, mas de repente Deus permite uma prova. E às vezes tem gente que acha que mas Deus, você acha, Deus brincou com Jó? Não, Deus não brinca com ninguém. Deus estava trabalhando com Jó. Não foi Deus não quis, não foi um capricho de Satanás, não. Deus estava trabalhando com Jó. Mas Jó, sabe o que aconteceu? Jó tinha filhos, um homem mais rico, mais poderoso, mais famoso da sua época. De repente, numa paulada só, ele perdeu os filhos, perdeu toda a riqueza dele, perdeu todos os bens e por final perdeu a sua saúde. Com tudo isso, perdeu tudo que ele tinha, a fama, os amigos, relacionamento. De repente, os amigos chegam para falar: Jó, você deve ter feito alguma coisa, porque um mal desse não atingiria você se você não tivesse feito. E ele começa: não, eu não fiz, eu procurei ser reto, eu não...
Jó não blasfema contra Deus, mas ele começa a ficar, mas eu não entendo, por quê? Por que, Deus? Porque eu não fiz, porque eu não entendo essa situação que ele estava passando. E ele começa a indagar, os amigos começam a indagar, ele começa a indagar Deus, na verdade os amigos indagam ele começa a indagar Deus, e assim por diante. Eu não sei como está a tua vida, mas eu acredito que não esteja nessa situação de Jó. E Jó começa como se fosse, eu acho que se tivesse uma igreja, talvez Jó iria para a igreja e falar assim: Deus, eu não estou entendendo, por que eu tenho que passar por isso? Porque o Brasil tem que passar por isso? Porque eu perco gente, porque pessoas que eu amo morrem, porque eu fico doente, porque esse mundo é desse jeito, porque eu não entendo, porque tantas indagações, porque uma pessoa boa morre, porque uma criança nasce defeituosa. São tantas indagações que o ser humano vive. Eu acho que Deus não existe, porque senão Deus não ia permitir uma tragédia daquela. Quanta gente inocente morrendo lá no litoral norte. E assim por diante, começa a falar. E a gente começa a falar, e você começa a falar. Você começa a indagar, e a gente vai para a igreja e olha uma pessoa se dando bem. E você fala assim: cara, eu sou mais crente que essa pessoa. Ou senão você vai e olha lá para o mundo e fala assim: nossa, tem gente que é trapaceiro, é corrupto, é não sei o que, e parece que se dá bem. Olha, minha mãe, minha tia, são mulheres do Senhor, e assim por diante. Jó estava nesse dilema. Capítulo 38, 39, 40 e 41, você pode ler com calma. Deus, Ele não chega para Jó e começa: ai Jó, não, eu estou fazendo um teste com você, eu estou te ensinando, eu estou te provando, eu estou te fortalecendo. Deus chega para Jó, chama Jó vamos conversar um pouquinho, Jó. Coloca 38, eu ver capítulo 38 aí, por favor, vamos começar a ler. Você pode ler? Eu vou começar só para você perceber o que Deus faz com Jó. Deus está nos chamando para conhecê-lo e prosseguir conhecer. Nós, esse começo de ano, nós estamos conhecendo Deus. Eu conheço Deus há 30 anos, há 50 anos, eu sei, mas a gente precisa prosseguir em conhecer. Olha, então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, da tormenta: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem. Deus falando para Jó: vou fazer perguntas a você e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra, Jó? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E os seus fundamentos, sobre o que foram postos? E quem colocou sua pedra de esquina, o seu pedra fundamental? Enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam. E assim Deus começa: Jó, responde. Quando eu estava lá ensinando o trovão, qual era o som que ele tinha qual era o som do trovão? Eu estava determinando os nomes de cada estrela. Quando eu estava criando o universo, quando eu estava colocando os instintos nos animais, para eles alimentarem seus filhotes, quando eu estava desenvolvendo, aonde você estava, Jó? E assim começa. E Deus começa a se revelar. Mas de uma maneira não fica: ai, tadinho de Jó. Não, Deus começa a mostrar, fala assim: olha, você é doido, Jó. Você é uma criatura. Você é um simples mortal. Deixa eu te colocar no teu lugar.
Sabe o que Deus faz para mudar a história de Jó? Deus não muda as circunstâncias. Deus se revela a Jó. Deus faz Jó perceber quem era Deus. Final do capítulo 41, por favor, coloca aí capítulo 41 de Jó. Deixa eu ver qual. Não, 41 ainda está 42. Depois de tanto, você pode ler esses capítulos. Capítulo 42. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou fazer-lhe pergunta e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Esse Jó já era uma pessoa boa. A gente pode colocar, ele já frequentava a igreja, ele já oferecia sacrifício, ele já levantava a mão nas músicas, ele já caía na hora do mover, ele já fazia. Só que quando veio tribulação, problema, dificuldade, sabe o que ele fez? Ele se colocou no centro. Ele achou que ele fosse o centro do universo. E quando a gente passa por problema, essa é a questão. A gente se coloca, a gente acha que tudo, oh Deus, por que eu estou passando por isso? Meu querido, tem um versículo, tem uma maneira que Deus chama vermezinho de Jacó. Sabe quem é o vermezinho de Jacó que Deus se refere? Faz assim com o dedinho assim, ó. Assim, ó. A palavra de Deus fala que você é como a relva do campo, que hoje brota e amanhã vai embora. Só que como a relva do campo, esse vermezinho de Jacó, esse ser que é a menina dos olhos de Deus, que Deus ama, mas ele está começando a se achar. Ele frequenta a igreja, ele é pastor, ele é líder, ele é não sei o quê. E como que Deus permite eu passar por algumas situações? Por quê? Porque meu querido, quando nós nos deparamos com a grandeza, com a majestade de Deus, acontece algo que é algo natural que deveria ser para nós cristãos. Porque quando a gente fala de morrer para nós mesmos, é um negócio que parece, nossa, negar-me mesmo, morrer. Não. Se a gente contemplar a grandeza de Deus, automaticamente a gente morre instantaneamente, a gente percebe, porque foi isso que aconteceu. Todas as pessoas que contemplaram a grandeza, a majestade, que tiveram vislumbre da grandeza de Deus, sabe qual era a primeira palavra que eles falavam, pronunciavam? Qual foi a primeira palavra de Isaías, quando eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono? Qual foi? Ai de mim. Quando Pedro está lá no barco, e diante da pesca maravilhosa que Jesus joga ali, e eles viram Pedro se ajoelha e fala o quê? Afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou nada, eu não sou ninguém.
mas meus olhos viram o rei. Jó, de repente, quando ele começa, ele fala assim: eu te conhecia de ouvir falar, eu oferecia sacrifícios, porque eu ouvia falar, mas quando o Senhor chega para mim e começa, Jó, sabe, antes de você, aonde você estava quando ele fala das 2 estrelas, ele está se referindo a Lúcifer. Quando eu e Lúcifer caminhávamos ainda no céu, aonde você estava? Jó começa com assim, Salmo 147, eu já pus aqui, a gente pode pôr aquele telescópio que começa a falar, começa a mostrar as estrelas, começa a quantidade de estrela, daí começa a aumentar, e daí sai da nossa galáxia, sai da nossa, daí tem a Via Láctea, com um monte, milhares de estrelas, daí vai para um monte de constelações, e tem milhares, Salmo 147 fala que o Senhor conhece todas, e chama todas pelo nome. Dá para você ter noção da grandeza desse Deus? Agora, quando a gente tem essa noção, você pode estar pensando assim: Marinho, eu não estou entendendo. Os problemas nossos ficam em segundo plano, porque o primeiro plano passa a ser o meu Deus, Criador dos céus e da terra. E esse Deus grandioso, Ele vem e se revela a mim. Ele sendo poderoso e eu sendo nada, Ele vem e me chama pelo meu nome, e fala como falou para Pedro, como falou para Isaías, como fala para todos esses homens. Se você perceber, todos que tiveram uma revelação de quem Deus era, segunda coisa, automaticamente tinha uma revelação de quem eles eram. Deus é incrível, majestoso, grandioso, santo, incomparável. Automaticamente, eu não sou nada, eu não mereço nada, eu sou pobre, cego e nu. Mas tem uma terceira coisa, pega todos, Isaías, Deus chama Isaías, fala: eu vou te fazer um profeta. Pega Pedro, sou pecador, eu vou te fazer um discípulo, um pescador de homens. Porque quando nós reconhecemos um Deus grandioso, quando nós reconhecemos que não somos nada, daí Deus vem e começa a agir na nossa vida. E os problemas, e as situações, começam a ficar em segundo plano. E automaticamente a gente tira o foco, a gente começa a focar em Deus, e automaticamente a gente passa a buscar em primeiro lugar o reino desse Deus maravilhoso. Porque eu não sou mais o foco, as minhas coisas não são mais foco, porque eu entendi que eu sou uma criatura, que Ele é o Criador, que tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas, eu não sou nada. Então agora eu passo a servi-lo, agora eu passo a reconhecer, agora eu passo a adorar, agora eu passo, minha vida começa a fazer circular em volta dEle, não ao contrário, não Ele, não as pessoas, não a igreja, não todo mundo tem que ficar em volta de mim, não. Eu e tudo que eu sou, tudo que eu tenho, agora está em torno dEle. Automaticamente as demais coisas são acrescentadas. E quando eu falo que a gente vai para se a gente começar a ter um olhar espiritual, você vai perceber que nada mais te abala, porque você está firmado sobre essa rocha, sobre esse Deus todo-poderoso. O que eu vou temer? A quem eu temerei? Se quem eu temo é maior que todas as coisas. Se quem a minha vida pertence é o mais poderoso, é o maior. E se a minha vida está escondida nele. Por isso que você começa a perceber as pessoas
Vamos lá, Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, no ano que a estabilidade financeira do país foi embora, no ano que foi no pior ano da minha vida, eu vi o Senhor. E tudo o resto passou a ficar. E agora, Isaías, agora eu tenho uma missão. Para quem pode ir? Eis-me aqui, pode me enviar. Isaías se torna o profeta, o maior profeta do Antigo Testamento. Você pega Pedro, um falido, estava lá sem pescar, sem pegar nada, estava lá com a empresa fechando, e problema, e agora, como que você vai frustrado? Viu o Senhor, e agora? Que eu faça de mim? Não. Pedro, vem cá que você vai viver as maiores experiências comigo. Se eu te falar que um dia você vai andar sobre esse mar aqui, você nem acreditaria, mas vamos lá que você vai, vamos lá. Você pega Asaf, Salmo 73, Asaf está lá, fala, o Senhor é bom, mas meus pés, um dia eu quase desviei da igreja, porque eu comecei a olhar, vi a prosperidade dos ímpios, fiquei perturbado com um monte de coisa, até que eu entrei no santuário, até que eu contemplei o Senhor, até que eu tive esse vislumbre da grandeza, da majestade. Daí eu comecei a perceber que as circunstâncias, elas vão e vêm, elas passam, e daí de repente eu percebi que tudo isso vai passar, e agora bom para mim, bom é esperar no Senhor e ver a sua salvação. Meu querido, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, como igreja, é que se nós precisamos buscar, conhecer, ter a revelação, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei, eu mostrarei coisas grandes. Achegai-vos, pois, a Deus e Ele se achegará a vós. Se nós fizermos essa questão do temor, se eu começo a perceber que eu preciso conhecer a Deus, porque se eu estou achando ainda que, porque eu vou na igreja, porque as coisas não acontecem, meu querido, a gente está equivocado, a gente está com essa cultura de que a gente está se achando muito sábio, a gente está trocando a verdade de Deus, a gente está se achando o Deus dessa época. Não, a gente precisa pedir, Deus, se revela a nós, para que num culto, realmente, em vez da gente começar a ficar, Deus, é começar a falar, Deus, tem misericórdia de mim. Um dia, 2 pessoas subiram para a igreja para orar. Um ficava, Senhor, Tu és maravilhoso, eu te agradeço porque eu não sou como os demais, eu dou o dízimo de todas as coisas, porque eu venho na igreja, eu oro 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo e tal. Tem outro lá que vai, um publicano, um pecador, ele chega no mesmo, se ajoelha, não tem coragem de olhar para cima, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim. Esse daí tinha a revelação de quem era Deus, porque ele chega sabendo que ele precisa da misericórdia, e ele começa, Senhor, tem misericórdia. Jesus fala, esse segundo, a oração dele foi ouvida. Esse primeiro, sabe, a gente precisa começar diante de Deus, não só na igreja, mas em casa, começar a pegar a palavra de Deus, falar, Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero aprender mais de Ti, eu preciso eu quero Te contemplar. O pessoal do louvor pode vir aqui. Eu quero contemplar a Tua grandeza, eu quero contemplar a Tua majestade, eu preciso me aproximar mais de Ti, porque tem muito de mim. Pensa nas orações que você tem feito, pensa
no que você tem pedido. Pensa quais são os teus anseios. Quanto eu vai ter? Quais são os teus sonhos? Quanto eu vai ter? Como que está a tua agenda? Como que estão os teus projetos? Quais são os teus projetos? Eu pergunto, quanto de Deus tem nesses projetos? Ele é o grande Deus, o poderoso, o Criador dos céus e da terra. Mandamento, um dia perguntaram para Jesus, as pessoas que tinham os 10 mandamentos, o resumo dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Será que nós temos amado? Será que nós temos? E nós não temos muitas vezes porque nós vivemos nessa cultura aonde nós achamos que Deus é apenas um homem. Achamos que Deus, se a gente não tiver uma revelação, e hoje, se eu fosse fazer uma oração, Efésios 1, versículo 15, por favor. Efésios 1, 15, deixa eu ver se é. Efésios 1, 18 a 23. Paulo um dia ora, e se eu fosse fazer uma oração hoje para vocês, eu faria essa oração. Eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder Ele exerceu em Cristo, ressuscitando, olha o poder, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Eu oro para que Deus abra os olhos do coração de vocês, para contemplar a grandeza de Deus. Um dia, Jesus discutindo com os fariseus eram os doutores da lei, os fariseus sabiam tudo sobre as leis de Moisés, sobre a Bíblia da época. Mas um dia, Jesus fala assim: puxa, incredulidade, se em Betsaida tivesse acontecido os sinais que foi feito aqui, se em Sodoma e Gomorra, vocês sabem tanto, mas vocês são incrédulos. Mas daí Jesus falou assim: Pai, eu te louvo porque o Senhor revelaste essas coisas aos pequeninos. Jesus está falando assim, ó, esses caras que sabem tanto da Bíblia, eles não conseguiram ter a revelação de quem eu sou, mas os pequenininhos que me seguem, eles conseguem contemplar quem eu sou. É necessário revelação. Não basta nós apenas frequentarmos uma igreja, não apenas estarmos em casa e orarmos: Senhor, abençoa minha vida, Senhor, eu sei que o Senhor é tudo. Não, você sabe, será que você sabe igual o Jó sabia, que te leva a ir para uma igreja, te leva a levantar a mão, mas falta você saber de com Ele andar, de com Ele realmente falar assim: Senhor. E aqui está
Nilva, minha esposa, que hoje é a pessoa que mais me conhece, eu posso passar por todos os problemas, já passei por vários. Minha vida já está guardada, escondida em Cristo. Essa vida hoje que eu vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Essa vida aqui é um sopro, é um passageiro. A gente sofre, a gente se dá bem, mas aqui eu não sou o foco. O foco é Jesus. Eu quero cada vez mais, está muito aquém. Eu quero cada vez mais que a minha vida valha vidas salvas, porque é para isso que eu vivo, para isso que eu sou chamado. Só que enquanto eu faço isso, vem um monte de lambuja, vem vocês como amigos, irmãos, pessoas, a gente recebe tanto de Deus. Sabe por quê? Pessoas que conseguem ver Paulo sabia um monte de coisa. Ele fala, eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo, porque ele sabia quem era Cristo, ele tinha visto, ele também naquela visão, ele viu. Será que não está faltando você ver quem é Deus, quem é Jesus, para que você possa olhar do lado e falar, está ruim, mas não está tão ruim não, porque eu tenho Cristo, eu tenho Deus, e você quer saber, minha vida é dele, eu quero glorificar ele, e eu quero servi-lo, eu quero fazer para ele. A hora que você parar de olhar para os lados e começar a olhar para ele, talvez, a hora que você menos esperar, a hora que você olhar do lado, tem um monte de coisa já resolvida, porque você deixou de ser o foco passa a ser ele. E hoje, só vou fazer uma oração, mas a minha oração é para que você saia daqui e na tua casa, porque porque isso tem que ser consciência. Eu quero, talvez no próximo domingo, eu quero começar uma série falando sobre escolhas. Eu escolho, você escolhe, porque Deus já fez tudo o que cabia a Ele. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quando Jesus veio na cruz, Ele falou, está consumado, não tem mais o que eu fazer, eu já fiz a minha parte, agora cabe você escolher se você crê, se você quer conhecê-lo mais, prosseguir em conhecer, quer estudar, quer pegar a palavra dEle, olha como Ele é maravilhoso, quer fazer como Jó. Deus, então fala comigo, começa a perguntar, começa a revelar a tua grandeza, a tua majestade, porque eu quero realmente, nessa revelação, perceber a minha fragilidade, a minha pequenez, o meu pecado, e eu quero falar, Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha história, a minha vida, porque eu sei que o Senhor pode, e vai mudar através dessa revelação, que nessa noite, Ele possa, realmente através do Espírito Santo, revelar quem Ele é para você. Porque se você tiver essa revelação, meu querido, a tua vida, e eu estou falando sobre problemas, problema é o que move o mundo, não, o que move o mundo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O que move o mundo é aquele que fala para o mar, olha até aqui mar. O que fala para a tempestade, aquieta-te, ou tempestade, pode se manifestar. Aquele que faz todas as coisas, é esse que tem a minha vida nas mãos, é esse que quer ter a tua vida nas mãos, mas para isso você precisa entregar e reconhecer que Ele é o teu Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus.